Esse vídeo é pros órfãos, pras órfãs e pros órfãos da Anne. Eu ando meio atrasada nas minhas leituras, mas nunca é tarde pra gente voltar pra Green Gables, né? Bom, eu sou a Aline TKM, você tá aqui no canal Livrolab por Aline TKM e hoje eu vim falar sobre Anne de Avonlea, o segundo livro da série Anne, que inspirou a série da Netflix Anne with an E. Antes de tudo, já vou pedir para vocês darem o gostei aqui nesse vídeo, para se inscreverem aqui no canal e não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Assim como toda a série, Anne de Avonlea é de autoria da Lucy Maud Montgomery e essa edição é da Editora Autêntica, assim como a edição de Anne de Green Gables, que eu já resenhei aqui no canal. Eu tô migrando cada vez mais para os e-books sempre que possível, então resolvi continuar minha coleção da Anne em e-book. E uma coisa bem importante que me falaram bastante, perguntaram bastante nos comentários do vídeo anterior, né, de Anne de Green Gables, que é onde comprar, onde encontrar, quais são todos os livros, enfim. Então eu deixei aqui nos comentários e também na descrição do vídeo a listinha completa de todos os livros da série, onde vocês podem comprar, as diferentes versões de diferentes editoras, enfim, tá tudo lá. Bom, mas vamos falar sobre Anne de Avonlea. Nesse livro aqui, a Anne tem entre 16 e 18 anos e ela começa a dar aula para as crianças na escola de Avonlea. É uma fase nova na vida dela, então a gente acompanha todos os desafios, os aprendizados dessa nova etapa. E ela, junto com outros jovens ali de Avonlea, muitos colegas também de classe dela, participam da Sociedade de Melhorias em Avonlea, que é justamente um grupo, né, que trabalha para fazer melhorias na cidadezinha. Tem um acontecimento super importante logo no comecinho desse livro, que é duas crianças gêmeas que acabaram de perder a mãe vão morar em Green Gables. Então a Anne vai ajudar a criar, a educar essas crianças, né? Eles são o Dave e a Dora, eles têm 6 aninhos de idade, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre eles mais pra frente aqui nesse vídeo. Já que eu tô falando das crianças, tem um outro personagem infantil que é muito especial nesse livro, é o Paul Irving. Ele é um aluno da Anne na escola e ele é muito fofo, sabe? Ele é muito imaginativo, ele lembra muito a Anne quando era criança e ele tem aquela questão, né, com a Anne, né, de almas irmãs. Então a Anne, logo que bate os olhos nele, convive um pouquinho com ele, já percebe que ele é uma alma irmã. Além disso, nesse livro aqui a gente conhece outros habitantes de Avonlea também muito queridos, ou alguns que vão se tornando queridos, né, ao longo do tempo, conforme a gente acompanha a história, como é o caso do Sr. Harrison, que é o vizinho da Anne, né? Ele é o dono da plantação de aveia, daquela cena lá envolvendo a vaca que eu falei no Instagram quando eu postei a foto desse vídeo. Já outros personagens a gente gosta logo de cara, como é o caso da Senhorita Lavender. A história dela é muito bonita. Claro que eu não vou dar detalhes aqui, senão seria spoiler, mas quem for nesse livro, presta atenção na Senhorita Lavender, porque ela parece ser muito amorzinho. E claro que alguns dos amigos antigos de escola da Anne também aparecem aqui nesse livro, como é o caso da Diana, né? A amizade entre as duas continua super forte, super bonita. É uma daquelas amizades para toda a vida, de verdade. E quando eu li as cenas, tem umas cenas muito fofas, né, entre as duas, né? Quando eu li aquelas cenas, eu pensei que essa é uma das amizades mais bonitas que eu já vi nos livros, né? Inclusive, essa pode ser uma ideia para um próximo, futuro vídeo aí, né? As amizades mais bonitas que eu mais gostei nos livros, enfim. A Jane também aparece, né? Ela também é professora numa outra cidadezinha, então várias vezes ela e a Anne conversam sobre o que elas vão fazer, né, assim, dando aula para as crianças e tal. E, claro, né, não podia deixar de ser o Gilbert, tá? Nesse livro, ele também é professor de uma outra cidadezinha, então ele também participa dessas discussões com a Anne e com a Jane também. E nesse livro aqui, sei que muita gente vai estar esperando, eu também estava muito esperando, a gente nota, né, umas sugestões mais intensas, né, de um sentimento entre a Anne e o Gilbert, né? Só que eu já vou avisando que os movimentos aqui nesse aspecto, nesse livro, são meio lentos ainda. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de paciência. O Gilbert e a Anne se tornam amigos muito próximos, né? E aí eu ficava o tempo inteiro torcendo pra rolar alguma coisa entre eles. Enfim, pra eles dizerem alguma coisa, assim, um pouquinho mais sugestiva dos sentimentos e tal, né? Como o pessoal fala hoje em dia, né, eu estava shippando muito eles demais. E fica claro pra gente, né, a forma como o Gilbert enxerga ele tem uma visão muito fofa dela, sabe, ele gosta muito dela. Só que a Anne, ela demora pra cair a ficha, sabe, quem assistiu a série vai lembrar também, as cenas não são iguais,
Mas a Anne demora um pouquinho, assim, pra cair a ficha, o que é muito natural também, né? Porque a Anne, ela tá numa fase muito de descobertas, de amadurecimento, então muitas coisas pra ela são novas. É importante dizer aqui que a Anne, ela não é mais aquela menininha falante, espevitada do primeiro livro. Claro que ela mantém a essência, mas ela tá mais madura, ela tá mais centrada, sabe? Ela não tá tão falante o tempo inteiro. E é engraçado perceber, né, como a Anne com 16, 17 anos, ela já tem muitas responsabilidades, né? Assim, de uma maneira geral, os jovens aqui nessa época e nesse livro também, né? Ou seja, dar aula para crianças, que já é uma responsabilidade gigantesca. A Anne também cuida, ajuda a criar os gêmeos dentro de casa. Só que ao mesmo tempo que ela já é considerada adulta, né, praticamente uma mulher, ela ainda tá descobrindo a vida, descobrindo muitos aspectos da vida. E claro, talvez vocês se perguntem, né, mesmo crescida, a Anne não perdeu aquele dom de as coisas darem meio ruim pra ela. Isso vai render cenas muito engraçadas, assim como no primeiro livro, né? Uma cena que eu achei das melhores aqui é a Anne presa no teto de uma casinha de patos. Só isso que eu digo, mais nada, mas só sei que eu imaginei muito vivamente, assim, na minha cabeça essa cena e eu dei muitas risadas mentais, gente, assim, é uma cena... E o fato da Anne tá já grande, né, enfim... adolescente e tal, torna a cena mais engraçada ainda. Uma coisa muito legal nos livros da Anne é que eles foram escritos e publicados originalmente no comecinho do século passado, né? Que nem Anne de Avonlea foi publicado em 1909. Então, quando a gente lê, a gente percebe muitas diferenças, né? Nos costumes, no comportamento mesmo das pessoas. Que nem eu falei aqui, a gente nota bastante, né, a questão das responsabilidades dos jovens, de como eles meio que amadurecem meio cedo, sabe? Mas outra coisa que também pega muito forte aqui é o papel da mulher, né? Na verdade, como a mulher é vista e o que esperam da mulher. Quem leu Anne de Green Gables sabe, né? Aqui na série Anne a gente tem personagens femininas fortíssimas, né? Como a própria Anne, né? A grande protagonista da série. Ela é uma menina super à frente do tempo dela, sabe? Mas ao mesmo tempo, nessa sociedadezinha de Avonlea, a gente ainda percebe alguns pensamentos muito retrógrados, né? E às vezes até mesmo nos personagens principais a gente nota uma outra coisinha. Por exemplo, uma preocupação até que excessiva com o casamento, inclusive vindo das meninas mais jovens, né? Tipo, a Diana já pensa nisso. O que, na verdade, pra eles era bem normal naquela época, né? E também aquela ideia negativa e até excêntrica em torno das mulheres solteironas, né? Que eram pessoas meio que esquisitas e afastadas de todo mundo. A Anne vai quebrar meio que um pouco essa imagem, né? E vai meio que tirar um pouco desse estereótipo, mas ele meio que continua de certa maneira, sabe? Porque a mulher solteirona aqui, ela não é aquela mulher solteirona que meio que se basta, né? Ela ainda espera o príncipe encantado, ou seja, toda aquela ideia de salvação pela vinda do príncipe, sabe? Pelo homem. Isso não é uma crítica, né? É só uma observação, na verdade, que é muito natural acontecer num livro escrito e publicado naquela época, então é interessante a gente notar essas diferenças. Uma outra coisa que também fica bastante evidente aqui é a questão da punição de crianças e dos alunos, né? Uma coisa que era bem comum naquela época e durante muito tempo foi comum punir os alunos fisicamente nas escolas, então isso aqui é tratado de forma muito natural nesse livro. Como eu disse, é muito bacana a gente notar essas diferenças, né? E mesmo discutir sobre elas. Se tem uma galerinha super nova lendo Anne, eu acho muito legal também esse pessoal trazer essas conversas para fora do livro, sabe? De repente conversar com os pais, com os amigos, até mesmo com os professores sobre essas diferenças de comportamento, né? Coisas negativas que elas acarretam, enfim, acho que daria um debate super interessante. Aí a pergunta que não quer calar, né? Se teve alguma coisa que eu não gostei em Anne de Avonlea. Eu vou falar pra vocês, teve sim, teve duas coisas. Elas estão ligadas, enfim, mas são duas coisas. Primeira coisa, na verdade, foi uma pessoa, né? Foi o Dave. Eu não consegui gostar desse personagem. Tudo bem que ele é só uma criança, mas ele é uma criança, assim, agitada demais, uma criança criadora de problemas e não como ele era, sabe? É uma criança que cria problemas de um jeito meio de propósito, sabe? Meio que pra chamar atenção e com uma pontinha de maldade, sei lá, eu não gostei do Dave, além do que ele é muito mimado pela Anne, pela Marilla, sabe? Elas até chegam a falar
que elas gostam mais do Dave do que da irmãzinha dele, a Dora. E aí vem a segunda coisa que eu não gostei, né? A Dora, ela é muito esquecida e ela é muito subestimada em Green Gables, na casa onde ela tá morando. Ela é super tranquilona, mas ela é responsável, ela é meio que independente, sabe? Não sei, eu gostei muito dela desde o primeiro momento, apesar da gente saber pouquíssimas coisas sobre ela. Só que eu fiquei muito indignada, sabe, com uma partezinha do livro, um trecho, né? Por causa dessa personalidade da Dora, mais, tipo, tranquila, sem chamar muita atenção, sem requerer muitas vezes, assim, gente perto dela pra fazer as coisas pra ela, enfim, por ela ser independente. A Anne e a Marilla tinham uma visão de que a Dora, ela até vai poder ser, sei lá, uma adulta, uma esposa super bondosa e atenciosa, mas que ela nunca vai chegar a alcançar coisas muito grandes, a realizar grandes feitos. Elas falam que elas acham que a Dora nunca vai realmente realizar nada de extraordinário na vida. Isso me deixou muito chateada e eu fiquei bastante decepcionada com a Anne por ela pensar isso da Dora. E olha, é bem capaz mesmo que a Dora talvez não alcance grandes coisas e não voe muito alto justamente por causa dessa imagem injusta que colocam nela dentro da própria casa e o pior, né? Colocada por duas mulheres também. Mas eu espero realmente estar muito enganada, sabe? Eu queria muito nos próximos livros ver a Dora fazendo um monte de coisa, conquistando um monte de coisa fodona, sabe? Esfregando na cara da Anne e da Marilla. Realmente, eu queria muito que isso acontecesse. E, na real, eu espero sim que essa menina se desenvolva pra caramba, sabe? E que a Marilla e a Anne, elas se arrependam e reconheçam o erro delas de pensar desse jeito. Vou ser bem honesta com vocês, eu amei Anne de Avonlea, sabe? Eu achei que é uma continuação muito digna, mas eu me encantei muito mais com Anne de Green Gables, talvez por ter sido o primeiro. Mas esse livro aqui também conquistou muito meu coração, de verdade. Gostei demais dele. E uma coisa bem bacana também é que cada capítulo gira em torno de um acontecimento muito específico. Então parece que sempre tá acontecendo muitas coisas novas e isso dá um ritmo super legal pra leitura. Então é um livro que a gente lê super rapidinho. Sobre a minha experiência em ler esse livro em e-book, eu gostei bastante. Ele tem alguns enfeitinhos, né, nos títulos, igual a edição física mesmo do livro, então eu gostei muito, né, de ver a mesma identidade. Só que uma coisa que não tem aqui são as ilustrações. Eu sei que no Anne de Green Gables, que eu tenho o livro físico, ele tem ilustrações dentro, né? Então eu acho, né, que todos os da série, pela editora autêntica, vão ter essas ilustrações, né? Mas aqui no Anne de Avonlea não tinha ilustrações aqui no e-book e eu realmente não sei se na edição física desse livro tem ilustrações, aquelas ilustrações maiores, sabe, de página inteira. Bom, só para fechar esse vídeo, eu só queria dizer para vocês que o final desse livro é a coisa mais linda, sabe? E deixa um gancho sensacional pro terceiro livro, que é o Anne da Ilha, que eu quero muito ler, assim, tô muito ansiosa, vou ler em breve. É isso, gente, queria saber se vocês leram já Anne de Avonlea, se vocês gostaram desse livro e o que foi que vocês mais gostaram aqui em Anne de Avonlea. Eu gostei muito de ver a Anne crescida, mais madura, fazendo coisas diferentes. Eu também amei como a amizade entre ela e a Diana cresceu muito, ficou cada vez mais forte. E claro que eu gostei muito daquela coisinha, sabe? Aquele sentimento dela e do Gilbert. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não se esqueçam de voltar toda semana aqui para novos vídeos. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.